Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Sim. Me ouvem? Primeira pergunta antes do boa noite, que eu já dei boa noite aqui no mudo. Podem comentar, por favor, se vocês nos ouvem. Por favor. Áudio está bom? Estão ouvindo? Agora foi, muito bom. Obrigado, Marlon. Obrigado. Vamos lá, então, começando de novo. Boa noite, bem-vindo a mais uma live da Suno Asset. Hoje é uma live geral de todos os fundos, então eu vou falar um pouquinho de cada um, mas vocês é que vão guiar o assunto, vocês que vão pautar aqui, as perguntas de vocês vão direcionando grande parte da live. Eu vou fazer apenas uma introdução falando de cada um dos fundos. Vou dividir aqui por famílias, né? Temos 4 famílias de fundos na Suno. Temos uma família de fundos que investem em empresas, os nossos fundos de ações, com alguns temas específicos de previdência e normais, os nossos fundos imobiliários, o nosso fundo agro, nosso FIAGRO, e também já posso comentar sobre o nosso FII Infra, né? Que ainda não está listado, será listado dia 7 de fevereiro, mas já está montado, já existe, tem CNPJ, tem carteira, está montado, tem 12 debêntures lá dentro. Então, 4 temas. Vou começar com empresas. O nosso fundo de ações, que começou com 0 ações, depois Suno Ações FICFIA, e hoje é o Suno FICFIA. Esse fundo, ele vem... obviamente, o Ibovespa sofreu, as ações estão bastante baratas, mas ele vem ainda com gordura sobre o Ibovespa. A gente, desde o início do fundo, está melhor do que o Ibovespa. Quando o Ibovespa sobe um pouquinho, a gente sobe um pouco mais. O Ibovespa cai, a nossa carteira tende a cair um pouco menos. Então, estamos ali gerando alfa. Um período curto para ações, né? O fundo tem 1 ano e meio. A gente não pode tirar essa conclusão definitiva. Esse fundo é melhor que o Ibovespa, mas até agora ele está sendo melhor que o Ibovespa. As carteiras da Suno faz 6 anos no mês de fevereiro. As carteiras da Suno vêm performando cada um dos seus benchmarks, vem performando acima de cada um dos seus benchmarks, e o fundo segue essa mesma filosofia. O que foi lançado no mês de dezembro? Talvez você não tenha percebido. Nós lançamos uma estratégia de small caps, um fundo só para small caps. O Suno FIA investe em small caps, uma parte do patrimônio é investido em small caps. A gente fez um fundo só para small caps, alguém que queira investir somente em small caps. Tem, obviamente, mais risco do que uma carteira diversificada em empresas de dividendo, empresas maiores, porém, tem também um potencial de multiplicação do valor dessas empresas maior. Por exemplo, uma empresa igual o Banco do Brasil não vai multiplicar por 3, né? O Itaú não vai multiplicar por 3. São empresas já muito grandes, não tem espaço para crescer assim. As small caps, que estão começando, estão ganhando market share, estão no múltiplo muito amassado. Quando elas crescem, viram empresas mais seguras, o múltiplo diminui, né, porque o risco do negócio também diminui, então elas podem multiplicar por muito mais. São empresas com menor liquidez, então é um fundo que exige ele é mais restrito para resgates. Você pode resgatar, mas por exemplo, D mais 180. São 180 dias, são 6 meses para resgate, porque nos momentos de crise em que os ativos menos líquidos, se você precisa vender, você vai acabar destruindo ainda mais valor só para atender os resgates. Então, você empurra mais para baixo ainda o seu patrimônio. Então, para proteger o investidor dele mesmo, esses fundos de small caps, os bons fundos de small caps, eles têm um prazo mais dilatado de resgate. Então, esse não é o dinheiro do giro ali para você colocar. É um dinheiro de longo prazo que você aloca nos fundos, nas empresas de menor capitalização. Então, temos esse fundo de small caps, ele está disponível na Orama. Temos um fundo de Global Equities, aí a gente já vira o contrário, né, para investir em empresas gigantes que operam globalmente, não só empresas americanas, empresas também da Europa, empresas da Ásia. A gente tem esse fundo, ele está na XP, só que não está na XP para todos os investidores. Está no fundo, disponível na XP para os clientes que são assessorados pela Ficus Capital. É um escritório de agente autônomo,
da XP, vinculado à XP, que fez essa parceria conosco. Então, durante um bom tempo, esse fundo vai ficar só para os fundos, só para as pessoas que são assessoradas pela Fixo. Ah, Vitor, como é que eu faço? Se você não tem um assessor, peça para trocar o seu assessor para Fixo, e aí você vai ver lá no seu aplicativo o Suno Global Equities. O que faz o Suno Global Equities? O Suno Global Equities, eu já falei, investe em empresas do mundo todo. Esse fundo Suno Global Equities está superando o S&P. A história é bem curta, mas a gente está melhor do que o S&P 500. Ele é um fundo muito importante porque ele dolariza parte do seu patrimônio, porque a gente compra empresas lá fora. Se o dólar sobe e a ação fica parada, a cota do fundo em reais sobe, né? Então, ele está exposto ao câmbio. Obviamente, se a ação sobe 10 e o câmbio cai 10, vai ficar parado, no 0 a 0, né? Então, tem que fazer parte da sua carteira dolarizada, tá? E ele, já falei, está disponível na XP para clientes da Fixo. E tem desempenhado muito bem. Lançamos também, e é só na XP, e não só na pessoal da Fixo, de maneira geral, aberto o nosso fundo de previdência. Então, você pode fazer um PGBL e alocar no nosso fundo de previdência, ou pode fazer um VGBL e alocar no nosso fundo de previdência. Cada um tem seus benefícios, são muito interessantes. Inclusive, o PGBL você economiza imposto de renda na declaração anual, o VGBL facilita uma série de coisas. Ele vai ao imposto de renda muito barato, que é 10%, numa necessidade de sucessão, se você morrer, bate na mesa aí. Se você falecer, os herdeiros acessam muito rapidamente esse recurso para poder até cuidar das coisas. Eu tenho imóveis, eu tenho outros bens. Às vezes precisa de dinheiro para pagar imposto para liberar os outros bens. Então, ter um VGBL é muito importante. VGBL ajuda também caso você seja processado, alguma coisa assim. O VGBL é um seguro resgatável, então não alcança o VGBL e muitos outros benefícios que tem os VGBLs. Independente se você escolher um P ou um V, você pode alocar recursos no Suno Previdência, tá bom? Essa família de ações. Vamos para os fundos imobiliários. O SNFF ganhou tanto dinheiro no semestre passado que a gente distribuiu 1,30 em dezembro e mesmo assim ficou um resultado muito grande no semestre a ser distribuído, e a gente distribuiu o mínimo possível, né? E o mínimo possível foi 80 centavos. A gente deixou o máximo possível de reserva, né? 5% de reserva que a gente deixou lá e estão lá esses recursos como reserva do SNFF. Ele distribuiu 80 centavos, não é recorrente, tá? A gente vai, a partir de fevereiro, né, com competência janeiro, vai distribuir um valor menor que 80 centavos. Não sei o valor ainda, tá? Estamos fazendo conta para que ele fique, para que seja sustentável no semestre. Dá para distribuir mais que 65 centavos que a gente vinha distribuindo? Sim, dá para distribuir. Não sei se a gente vai subir o patamar e se subir, para qual o próximo nível. Essa decisão a gente não tomou ainda, tá bom? O SNCI, que enfrentou um período de deflação, assim como todos os fundos de papel expostos à IPCA. Passamos sem baixar a distribuição de R$1. Qual a mágica que a gente fez? A gente antecipou ganho de ativos, por exemplo, que a gente tinha comprado a IPCA mais 10, estava no mercado a IPCA mais 9, a gente vendeu IPCA mais 9, compra de volta. Então a gente fez esse giro, esse 1% de taxa, vezes o prazo médio lá de 3 anos, você ganha 3% ali naquele papel. Então a gente conseguiu, adiantando resultados dos nossos ativos, segurar em R$1. Isso significa que o nosso carrego era 10, hoje é 9. Então o carrego está menor. Então a gente está, na medida do possível, recompondo essas reservas. A gente sempre gostou de ter reserva, sempre é bom ter gordura. Estamos recomprando essas reservas e esse mês de janeiro, a gente base dezembro. A gente tem que lembrar que os fundos imobiliários não distribuem em janeiro o que ele ganhou em janeiro. Janeiro não acabou ainda. Ele distribui em janeiro o que ele ganhou em dezembro. E os CRIs têm uma dinâmica de M-2. Então, a inflação de dezembro ela foi impactada pela inflação de outubro. Então, tem
são 3 meses de atraso que o investidor fala assim, poxa, mas eu já estou vendo o IPCA positivo aqui, já tem uns 2 meses e não impactou fortemente ainda. Calma, né? Primeiro que o IPCA não está vindo tão alto assim. E segundo, porque tem fatura para pagar, né? Por isso, a gente distribuiu R$1 nesse mês de janeiro. O MGLG, que muitíssimo em breve vai ser SNLG, né? Antigamente o administrador mandava direto para a Receita Federal, mudava o nome, depois mandava para a Bolsa, agora tem uma dinâmica que passa pela CVM, uma burocracia adicional, por isso que ele ainda não se chama Suno Log, mas o Mogno Suno Logística já foi aprovado, vai virar Suno Log e vai ser SNLG. Ele vem mantendo os 35 centavos que já vinha distribuindo. Nós estamos muito próximos de fechar uma transação e assim que a gente fechar essa transação, a gente vai anunciar, publicar e dar a devida publicidade, que deve aumentar o dividendo mensal. Tá? O principal potencial dessa transação nova é aumentar o rendimento mensal do fundo. Tá? Bastante em breve a gente vai anunciar isso. Tá? Falando de agro agora, o Snag ele fez uma oferta em dezembro, distribuiu esse mês, referente a dezembro, o mesmo valor, 1,20. Né? Ele mantém ali a sua alocação majoritária em um CRA, que é CDI mais 3, novos lastros, novos contratos, novos recebíveis foram adicionados ao CRA, e aí a gente comprou mais cotas dessa mesma piscina, dessa mesma cesta de ativos, mas a gente colocou outros devedores junto, outros recebíveis junto, então está mais diversificado agora, apesar da casca ser a mesma, ele diversifica em mais revendas, que tem outros, que tem produtores à venda, CPRs ali, algumas CPRs ali para garantir. Então, Snag sem grandes novidades. E a gente já vem aqui falando um pouco de infraestrutura. A gente, dia 28 de dezembro, colocamos de pé um fundo de infraestrutura, que é o SNID, Suno Infra Debêntures. Esse fundo está protocolando todos os documentos necessários, mudando um pouco do regulamento, ajeitando tudo que precisa ser ajeitado para a gente lançar esse fundo dia 7 de fevereiro na B3. Então, dia 7 de fevereiro tem um fundo novo para que você possa diversificar seus investimentos em empresas, em setor imobiliário, agro e infraestrutura. Diversificação é muito importante. Você diversifica em setores que são descorrelacionados. Né? Eu brinco que se você tinha um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário de lajes corporativas, quando começou a pandemia, os dois perderam renda. Né? Se tivesse um Fiagro, o Fiagro não existia, mas se tivesse um Fiagro, ele ia rodar muito bem, porque o preço dos produtos agro subiram muito naquela época, né? E eu até brinco, soja não pega Covid, né? Soja continua crescendo do mesmo jeito. E um fundo de infra, né? Estaria ali numa linha de transmissão, por exemplo, de energia, né? Que recebe por disponibilidade, não mudaria nada. A receita dela continuou do mesmo jeito. Então, é muito importante você diversificar de setores, não é você ter só fundo imobiliário e ter 4 tipos de fundo imobiliário diferentes. É melhor você ter um Fiagro, um de infraestrutura e um imobiliário do que ter 3 imobiliários diferentes. Tá? Então, pense nisso quando você estiver diversificando a sua carteira. E agora eu vou abrir para perguntas aqui, porque eu fiz uma introdução de todos os fundos. Vou voltar lá no início, vou ver quais são as perguntas que temos aqui. Primeira pergunta já é do último fundo. Everton Costa. Tô bem, travei? Não? Para mim travou aqui. Mas vamos lá, vou seguir. Assim como o juro 11 só vai pagar rendimentos quando estiver acima do PVP? Não. E, olha, o juro 11 não paga rendimento quando está acima do PVP. Talvez você está confundindo um pouco. Caso ele esteja, o VP dele esteja acima da cota inicial, tá? Então, o P, que é o preço de mercado, não tem influência se ele vai pagar dividendos ou não. De qualquer forma, o SNID não vem com essa complexidade. O SNID, a gente vai permitir, inclusive, que o fundo pague
rendimentos ou faça amortizações, para que nos momentos de marcação a mercado a gente consiga pagar um rendimento que seja numa conta assim, o de equilíbrio, né? Meses que a marcação a mercado der muito dinheiro para o fundo, a marcação for muito favorável, a gente também não vai distribuir, então não espere que o SNID, em momentos de bonança, vai distribuir R$1,80 ou R$2, não vai acontecer, a gente vai segurar, porque nos momentos de vacas magras, eles sempre acontecem, né? Basta ver a deflação dos fundos de papel há 3 meses atrás. Nos momentos de eventuais vacas magras, a gente vai ter gordura para continuar pagando um valor mais linear possível. Então, qual que é o recado aqui? SNID, a gente vai buscar a maior estabilidade possível na distribuição dos rendimentos. O regulamento vem para proporcionar esta opção, essa alternativa para a gente, tá? Eu não sei se o Everton está aqui ainda, porque ele perguntou se era 4 horas da tarde. Espero que esteja, mas é uma pergunta para todos. Boa tarde, Dona. Vamos lá. Esse aqui eu estou passando na parte do áudio. Eu acabei não falando do SNEL, né? O Felipe colocou aqui, eu vou falar assim sobre ele. Vou colocar aqui. E ele fez 2 perguntas, tá? Deixa eu falar do SNEL. O SNEL, não estou falando aqui porque ele não está listado, né? A gente captou o fundo, a gente está fazendo diligência, os burocratas finais ali, para começar, de fato, a colocar capital em terraplanagem, depois a obra civil, depois a instalação das placas e conexão na rede, venda da energia, e aí começa a receber receita e distribuir rendimentos. Então, a pergunta do Felipe foi o seguinte: com a captação bem inferior à oferta, a gente tinha feito uma oferta de 500, mas a nossa expectativa era captar 100 milhões. De qualquer forma, a gente captou 50, que foi a metade da nossa expectativa. Então, sim, foi uma captação abaixo do que a gente esperava, tá? A gente esperava 100 milhões. Como serão mitigados os custos como consultoria e demais custos fixos e tal? Os custos fixos não são elevados, tá? Grande parte ali dos nossos custos são custos variáveis. Por exemplo, a CBIE que está com a gente, ela tem um percentual de cada um dos projetos. Então, se o nosso bolso é menor, o que a gente vai pagar para a CBIE também é menor. É o mesmo percentual já combinado. Se o nosso bolso fosse muito maior, eles ganhariam mais dinheiro. O nosso bolso é menor, eles estão ganhando menos dinheiro. Mas eles vai também ter menos trabalho, que a gente vai analisar menos projetos, né? Então, não é um problema. O que vai acontecer com o ATIR? Na verdade, com menos dinheiro, a gente faz menos obras e a gente termina esse negócio muito mais rápido. Por que era um lock-up de até 18 meses? Porque eu não ia conseguir, com 500 milhões de reais, fazer 74 obras ao mesmo tempo. Não dá para fazer 74 obras ao mesmo tempo. Com 50 milhões de reais, a gente vai fazer 10 obras no máximo ao mesmo tempo. Então, isso a gente consegue entregar mais rápido. Então, para você, investidor, a TI vai ser maior, porque a gente vai fazer a obra mais rápido, vai ligar mais rápido, a receita vai vir antes, então o retorno vai ser até melhor com um fundo pequeno do que se o fundo fosse muito grande. A gente ia demorar mais tempo para começar a subir dividendo. Então, complementando a pergunta dele aqui, que foi muito grande, com o pipe reduzido, a distribuição será antecipada dos 12 meses citados inicialmente? Sim, era 18 meses se a gente captasse tudo, 15 meses se captasse ali no meio e 12 meses se captasse na faixa de baixo. Como a gente captou na faixa de baixo, então em 12 meses, ou seja, em dezembro de 2023, em dezembro desse ano, no máximo esse fundo está sem tocar, listado em bolsa, pagando dividendo para todo mundo, tá? Esse é o nosso compromisso. Vamos falar aqui do fundo de ações. Alexandre Cristóvão, consegue explicar um pouco da estrutura do FICFIA? Alexandre, normalmente a gente fez isso, mas essa não é invenção nossa, tá? Esse mercado trabalha assim.
Normalmente se monta um fundo master e esse fundo master tem taxa 0 ou 0,1 só do administrador, uma taxa baixa. Tá? Esse master compra todas as ações. E aí você monta um fundo de cotas, que o fundo de cotas carrega a estrutura comercial. Né? Então a gente montou o Suno Zero Ações FIC-FIA. O Zero, ele cobrava 0,5% de ADM e 5% de performance. Ele foi distribuído pelo Inter, Banco Inter, na época. A gente pagou 0 para o Inter. Então, distribuição 0. Então, mas era uma ação promocional. Então, ele captou dinheiro, colocou no Master. Ponto. A gente fechou aqui, não entra dinheiro novo no Zero. Tinha também o Suno Ações FIC-FIA, que cobrava 1% de taxa de administração e 10% de performance. Esse fundo estava disponível na Orama também, uma outra plataforma ativa, Guide, BTG, mas Guide e BTG só por demanda. E aí também captava e investia também no fundo Master. Esse fundo também não está mais disponível para aplicação. E agora a gente tem um Suno FIC-FIA padrão de mercado, 2,20, distribuído em uma quantidade maior de distribuidores, que traz dinheiro para o mesmo FIC-FIA. O LO2, você falou Mogno, mas na verdade aqui era Mauá, tá? Mauá que virou LO. Eram fundos de cotas que tinham seus masters, a gente acabou com aquele master, trouxe o dinheiro para cá, alocamos nas mesmas ações que a gente aloca para todos os outros, e eles são cascas. Aí tinha casca, tinha FIC demais, tinha fundo de cota demais. O que a gente fez? A gente transformou os fundos que eram 2,20 tudo no Suno FIC-FIA, para simplificar essa estrutura e baratear, tem custos fixos ali em cada um desses veículos. E o Suno Ações e o Suno Zero, você que investiu no Suno Ações achando que ia pagar 1 com 10, esse fundo a gente chamou a Assembleia para ser incorporado no Zero. Então, você vai pagar metade do preço que você achou que ia pagar. Então, você nem pediu, a gente já te deu um desconto. Transformando os cotistas do Suno Ações em cotistas do Suno Zero. Bom, todas essas incorporações estão em andamento e depois vai ficar, então, um Suno Zero fechado para aplicações e um Suno FIC-FIA aberto para aplicações, ambos investindo no Master. Tá? Não sei se eu consegui ser claro, mas, assim, resumindo, isso não muda a vida, não tem custo a mais, não muda a vida do investidor. Quando ele aplica num fundo de cotas, que aplica no Master, e a gente fala assim, é 2,20, toda a estrutura é 2. Não é 2 em cima, mais meio embaixo. Não há adição de taxa de performance nem taxa de administração. Marlon Washington, se o Snag está apoiado em soja 3, por que me expor ao fundo e não diretamente à empresa? Excelente pergunta, porque ela está absolutamente equivocada e é uma grande oportunidade para que eu possa esclarecer o que faz o Snag e o que faz a soja 3. Você tem duas formas de investir numa empresa. Ou você bota dinheiro como sócio, compra ações, ou você bota dinheiro como credor, empresta dinheiro. Essas duas formas têm riscos absolutamente diferentes. O risco do negócio é o mesmo, só que o credor recebe juros e tem data para vencer. O acionista recebe o que sobra do pagamento de juros. O acionista pode receber muito mais, mas ele recebe depois. Então, ter Snag é investir num fundo que investe basicamente em renda fixa. Ter soja 3 é investir numa empresa, né, que produz sementes de soja e que tem muito mais volatilidade, e soja 3, obviamente, tem muito mais potencial do que Snag de valorização. Inclusive, eu acho fantástica essa empresa, acho muito boa a ação. Né? É interessante você avaliar para ter na sua carteira, mas os dois correm riscos completamente diferentes. Um é renda fixa, outro é renda variável. Eu sei que a cota do Snag é renda variável, porque ela não paga juros, ela é listada em bolsa, é fechado, não tem data de validade. Então, assim, a cota do Snag não é um investimento de renda fixa, mas ele investe basicamente em renda fixa em alguns imóveis. Então, o perfil de risco é completamente diferente de soja 3. Uma coisa está apoiado na outra, não quer dizer que Snag compre soja 3. Não, tem 0 de ações de soja 3, que é Boa Safra Sementes SA, dentro do Snag, tá? Então, riscos bem diferentes.
O FIC-FIA, Alexandre está fazendo boas perguntas hoje, hein? Estou gostando das suas perguntas. O FIC-FIA, ele não vai investir nos dois outros fundos, que ele já tem aquelas ações. Então, o Global e o Small Caps é para as pessoas investirem com temas definidos. O FIC-FIA compra as mesmas ações. Então, as ações internacionais que tem no FIC-FIA também tem no Global X. No Global X tem um pouco mais, diversifica mais. As Small Caps que tem no FIC-FIA também estão no Small Caps, mas os Small Caps tem um pouco mais. Basicamente, o FIC-FIA pega o que tem de melhor nos Small Caps, o que tem de melhor no internacional, o que tem de melhor no dividendos e o que tem de melhor na carteira valor. O FIC-FIA é o que a gente acha que tem de melhor em cada uma das estratégias. O Small Caps e o internacional é para quem quer se expor mais especificamente nesses temas, nessas estratégias. Roberto Barbosa. Olha, dificilmente um imóvel vai pagar mais do que um ativo de crédito, porque o imóvel é um ativo real que se valoriza com inflação no longo prazo. Então, a variação do IPCA no aluguel é muito pouquinho, né? O impacto na distribuição é pequeno. Então, se a gente deixar de... Cara, CDI mais 3 é 17% ao ano. Se eu largar a mão de aplicar 17% ao ano para comprar um negócio que é 8% reajustado por IPCA, vai dar menos. No mês de hoje vai dar menos. No longo prazo pode ser que compense. Então, a resposta é não. A gente não vai aumentar a participação em imóveis. Pelo contrário, a gente saiu de 83% para quase 90% de exposição em crédito depois da última oferta. Esse tipo de pergunta. Qual o melhor Fiagro? Me fizeram a pergunta no Instagram esses dias se eu preferia um fundo de papel A ou fundo de papel B. Eu prefiro o SNCI, nem A nem B. Assim, qual que é o melhor Fiagro? Pô, tem nem dúvida. É o SNAG, o Fiagro. Vitor, você tem conflito de interesse. Eu não analiso Fiagros, eu só falo do nosso. Então, só existe para mim SNAG. Os outros, nem sei o que é. Se vocês querem análise, isso é importante. Se vocês querem análise, se vocês querem consumir research, assina a carteira da Research. Lá não tem nenhum fundo da Asset. Eles recomendam a carteira de fundos imobiliários lá, sem nenhum produto da Asset, totalmente isento de conflito. Tá lá. Consumir conteúdo em rede social da Suno, principalmente da Suno Asset, que aqui é uma live da Asset, nós vamos falar dos produtos da Asset. Então não tem conflito escondido. Eu estou dizendo, eu vou falar do fundo da Suno Asset. Esse canal é para isso, tá? Research é uma coisa e é isento de conflitos lá. Eles não analisam os nossos fundos. Acho que eu já respondi essa aqui. O SNEL deve estar disponível no mercado secundário até dezembro. Deixa eu ver se o horário está certo aqui. Que horas são? 6h43. Tá, o relógio está errado aqui. Vamos lá, gente. Mais 5 minutos, hein? Vou escolher as perguntas agora. Estava respondendo bastante, vou escolher mais agora, hein? Essa aqui eu já respondi. A gente comprou mais crédito do que terreno. A gente vai comprar terreno, sim, mas foi alocação majoritariamente em crédito. Não pretendemos fazer alocações de fazenda. Fazenda tem terra agrícola, agricultável, tem yield de 3 a 4% ao ano. Acho que você não vai gostar. O ciclo é muito longo. O patamar de risco e dividend yield. O patamar de início, do dividend yield. A gente deve começar o SNID na faixa de R$ 1,15 por mês. Tá?
Estou jogando isso para baixo, acho que vai dar um pouquinho mais, mas vamos começar com R$1,15, 110% do CDI, aproximadamente. A carteira dele está CDI mais 2, mas aí tem os custos do fundo e tal, sobra, sei lá, CDI mais 1 e pouco. Então a gente vai começar mais conservador e com o tempo a gente vai colocando riscos médios. Não vai ser um fundo de high yield, não vai ser um fundo de mega risco, mega rentabilidade. Sempre ali no meio, buscando a faixa do meio. O SNID ele tem uma taxa total para você investidor de 0,95, não tem taxa de performance. Então 0,95 taxa de administração, isso paga custodiante, paga administrador e nos paga. Ele vem bem competitivo, é um fundo, olhando os pares aí, está abaixo da média e não tem taxa de performance. O guidance do SNID é esse que eu te passei. CDI mais 2 na carteira, CDI mais um final, 1,15 ao mês, por aí, 110 do CDI. Tá? Deixa eu escolher a pergunta lá do final. Última pergunta, o Greg, do Greg News, do Suno Notícias, já está me olhando ali de fora. Eu tenho que liberar o estúdio, eu vou responder uma pergunta. Será que vai ser essa a última pergunta? O fundo de papel da Suno tem exposição americanas? Não temos exposição americanas. É interessante que tem um vídeo do Thiago de 2018, que estava na moda, o pessoal investia em varejista ali e tal. O pessoal, que você acha de lojas americanas? Ele falou, eu acho que não tem margem, não gera caixa, é um negócio difícil e tal. A gente não investe em lojas americanas. Em 2018, esse vídeo. Dá um Google aí, Thiago Reis, Americanas, lojas americanas. Talvez você vai encontrar esse vídeo dele, lá de 2018, que a gente não recomendava lojas americanas. A gente não sabia que tinha fraude, não temos bola de cristal. O Thiago não é a mãe de Ná, mas é um olhar para o negócio que é gerador ou não de valor, né? É um bom gerador de fluxo de caixa, a empresa vai ser um bom pagador de dividendos. Às vezes não é no momento. O Facebook a gente começou a comprar, hoje é Meta, que não pagava dividendos, hoje já tem lá uma boa parte do resultado caixa, e ela distribui dividendos, na verdade, recomprando ações, que é economicamente muito parecido e não paga imposto, é tributariamente mais eficiente. Mas não é porque não paga dividendo que não presta, mas se o business tem uma margem apertada, eles ficam disputando por clique, né? Competição muito grande, competição internacional, inclusive. Então, a gente escapou dessa daí por uma análise fundamentalista muito bem feita do negócio em si, tá bom? E aí, gente, eu vou encerrar. Muito obrigado aqui Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Vejo vocês na próxima live, no próximo mês, aqui nesse canal, mas sempre estarei no meu Instagram, @Vitor Lopes Duarte. Cuidado com os fakes, tem muita gente. Se por um acaso alguma conta do Instagram te seguir, você achar que sou eu, preste atenção no @, talvez não seja eu, 99% de chance de não ser eu. E se começar com aquela conversinha de, olha, como é que está a negociação, tem uma plataforma aqui, fuja que é golpe, tá? Mas estou lá no Instagram, à disposição para responder várias perguntas. Acho que tem uma caixinha de perguntas ainda lá aberta, que eu abri ontem. Qualquer coisa, manda um direct também. Valeu, muito obrigado, boa noite. Tchau!